Meu nome é Alexandre Schoff, trabalho no The Games, sou MTAC, Microsoft Technical News Contributor e sou Nokia Developer Champion. Meus contatos eu vou deixar no último slide, peço que vocês não interrompam por causa do tempo, ok? Quem aqui conhece Mono? Ok, Mono é a implementação Open Source do .NET Framework, ok? Beleza, e para que serve ele? Para você portar os seus aplicativos feitos em .NET, normalmente para tecnologias Microsoft, Windows, normalmente, ou até mesmo Windows Phone, ou até mesmo Xbox, e conseguir portar elas para alguma outra plataforma, certo? No caso, uma outra implementação em cima da Mono é o Monogame. O que é Monogame? É uma implementação open source do XNA Framework. Existe XNA, quem aqui conhece XNA? Ok, legal, legal. Quem aqui já fez alguma coisa legal, alguma coisa com XNA? Ok, beleza. Como que funciona? Você tem lá as APIs do XNA, você tem a classe de textura, você tem a classe de Vector 2, você tem a classe Sprite Batch, você tem todas as classes que você utiliza, a classe Game, você tem esse conjunto de classes. Essa implementação dessas classes foi refeita open source em cima desse framework chamado Monogame, ok? Como que funciona? Em vez de você programar o jogo na tecnologia nativa, vamos supor que você está programando para iOS, ok? Então para iOS você vai ter que usar lá Cocos 2D, Objective-C ou C++. Poxa, é uma linguagem, é uma implementação, uma vez que você programou. Agora eu vou lá e vou desenvolver para o Windows Phone. Pô, beleza, XNA, vou lá e desenvolver uma vez. Em vez de você fazer essa implementação várias vezes, por que não fazer uma única vez e portar quantas vezes você quiser, certo? Como que a gente faz isso? Basicamente, a Monogame é essa implementação open source do XNA Framework, certo? Tá ok? Tem que ligar? Tá ok? Beleza. Como que funciona? Então, em vez da gente ter que desenvolver mais de uma vez, a gente desenvolve apenas uma vez. No caso, essa palestra que eu vou fazer é focando no desenvolvimento para Windows 8, certo? O legal dessa implementação chamada Monogame é que você não foca em apenas uma plataforma mesmo. Você não foca em uma plataforma que, dependendo da implementação, certo? Lembrando só, XNA, Open Source é a Monogame, certo? Em vez de a gente focar apenas para o Windows Phone, apenas para o Windows e apenas para Xbox, que são as plataformas suportadas oficialmente pela Microsoft pelo XNA, o Monogame, a implementação Open Source, suporta todos esses dispositivos, ok? Então Linux, Android, iPad, iPhone, PlayStation Mobile, PS Vita, macOS, Windows mesmo e Windows 8, ok? Incluindo a apresentação, porque eu sempre ouvi falar que desses frameworks de portabilidade aí, você tem que reescrever a apresentação. Né? A apresentação de desafio? Oi? A visualização? Isso. Não, você porta tudo. Você não porta, por exemplo, se você estiver fazendo alguma chamada de alguma API nativa do Windows 8, obviamente essa API nativa do Windows 8 não vai ter. Algumas modificações que você tem que fazer. Normalmente, acesso a arquivos, você vai ter um pouco de complicação, certo? Então você vai carregar o arquivo, você tem que fazer a sua classe pensando que ela vai carregar ou via Isolated Storage ou via APIs de acesso a arquivo do Windows 8. Isso é um pouquinho de modificação que você tem. E se você tiver alguma message box que você fazia nativamente em alguma plataforma, você tem que fazer a implementação em cada plataforma disso. Se você estiver usando a sua message box, que ela desenha via XNA na tela, vai funcionar normal. Ok? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter uma noção de como que funciona. CLR, então, ela não é tão assim completa. Oi? Ele não coloca uma CLR junto. Ele coloca o Mono. Se você estiver, por exemplo, desenvolvendo para iOS e você estiver desenvolvendo em cima da Monogame dentro do iOS, ele vai pegar a Mono Touch, que é a implementação da Mono para iOS, e vai levar ela junto com o seu aplicativo. Não é a CLR Microsoft, mas é a Mono Touch, ok? No caso de iOS, por exemplo. No caso da Windows 8, é a única das plataformas que ela não roda em cima da Mono. Tá? Ela roda em cima da Monogame, mas a Monogame roda em cima do .NET Framework, do Microsoft .NET Framework, ok? E da WinRT, ok? Coisas legais. Se eu estou rodando em Linux, em Android, em iOS, em macOS, em PS Vita, PlayStation Mobile, qual que é a biblioteca gráfica que a gente usa? OpenGL, certo? Se eu estou rodando no Windows 8, DirectX. Então, é totalmente transparente para o usuário, totalmente transparente para o desenvolvedor, que você está desenvolvendo numa única plataforma, mas você porta ela para vários frameworks. Obviamente, a implementação do Linux é um pouco diferente da implementação do iOS, da OpenGL. São implementações diferentes. É OpenGL, mas são implementações diferentes. Cada uma internamente é. Se for iOS, faça assim. Se for Android, faça assim.
Dentro você consegue ver e é tudo open source. É open source mesmo, você pode fazer os seus commits. Eu já fiz commits, não é a coisa mais complicada do mundo. É Git, tá? Quem está acostumado com Git, GitHub, é bem tranquilo. Não entre em pânico, don't panic. Isso é o mais importante. Não é tão complicado quanto parece. Ok? Você tem que fazer algumas modificações, algumas coisinhas a mais do que você está acostumado para o Windows Phone, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O único problema que a gente tem no momento do desenvolvimento com o Monogame para o Windows 8 é que os arquivos de fonte que a gente usa de conteúdo, que são texturas, modelos 3D, áudio, a gente não pode utilizar eles em formato bruto. A gente tem que utilizar o XNB. Certo? O que é o XNB? É o arquivo compilado desses formatos do próprio XNA, do Microsoft XNA. Então, como que você tem que fazer se você quiser rodar qualquer coisa dentro do Monogame em cima do Windows 8? Você tem que instalar o Visual Studio 2010, compilar os assets, só os arquivos de assets, você tem que compilar eles pelo Visual Studio 2010. Uma vez compilado, você pode instalar o 2010 e não vai mais usar ele. Você pega esses arquivos, você até pode fazer isso em outra máquina, não tem problema. Compila os arquivos, pega esses arquivos, aí você pode utilizar eles dentro do Visual Studio 2012. Isso ainda não sou eu que estou falando, tá? O pessoal que está desenvolvendo mais forte ali, o pessoal da Monogame, falou que quando lançar a SDK da Windows Phone 8, aí a gente vai conseguir fazer toda a implementação em cima do Visual Studio 2012, não vai depender do 2010. Eu vou fazer aqui bastante código, vamos agora para a parte legal, mas não, lembrando, por favor, não entre em pânico, não é tão complicado quanto parece. Eu vou mostrar muito código, a gente tem só 20 minutos agora e eu vou voar. Vou duplicar minha tela. Ok? Vou aqui abrir o Visual Studio 2010. Vou criar um projeto novo no Visual Studio 2010, como eu faria normalmente um Windows Phone Game mesmo. Vou criar aqui o projeto. Ele pede a plataforma, eu falo que é Mango 7.1, Windows Phone 7.1. Se eu simplesmente mandar rodar esse projeto, é um pouco pequeno, a resolução não está muito legal no projetor, vai ter que ser assim mesmo. Está aqui rodando um projeto padrão Windows Phone, ok? Não tem nada demais, é simplesmente isso aqui é um jogo padrão XNA dentro do Windows Phone. Estou rodando aqui tudo oficial, usando o XNA Framework oficial, tudo ok. Como que eu faço se eu quiser pegar esse jogo, que não é na verdade um jogo, não tem nada demais, e portar ele para o Windows 8? Primeiro vamos fazer alguma coisa para realmente verem que eu não estou enganando vocês. Eu vou pegar aqui o nosso projeto. No meu projeto de conteúdo eu vou criar alguma coisa que eu vou carregar. Então eu vou criar aqui qualquer arquivo. Vou abrir aqui o Paint, Paint.net, é um pouquinho melhor, pelo menos tem camada de transparência. Opa. Criar um arquivo 100%, deletar o fundo, criar um simples círculo vermelho. Criado meu círculo vermelho, eu não sei onde que ele salvou, mas acho que já coloquei no lugar certo, só coloquei o nome errado do arquivo. Bola.png, um arquivo qualquer, uma textura qualquer, podem usar o que vocês quiserem, transparência, semi-transparência, sem problema. Vou adicionar esse arquivo para o meu projeto de conteúdo. Isso aqui, lembrando, eu estou no Visual Studio 2010, tá? Adicionei ele fez a referência aqui. E vocês podem ver que eu posso carregar isso aqui como eu faço normalmente no XNA. Criar uma textura, uma variável chamada textura, uma variável do tipo texture 2D chamada bola. Vou no método load content. Eu não vou ter tempo de explicar como que funciona aqui a lógica do XNA, mas eu vou simplesmente carregar aqui nesse ponto content, o gerenciador de conteúdo. Vou pedir para ele carregar para mim uma texture 2D e vou passar o caminho. Esse arroba é para não considerar caracteres de escape. Ok, carreguei, ele ainda não está desenhando, ele só carregou, tirou do armazenamento do storage e carregou em memória. Agora a gente precisa desenhar de fato. Vamos utilizar o SpriteBat, SpriteBat.begin,
spritebatch.end, spritebatch.draw. Como ele é um batch, a gente precisa inicializar o batch, finalizar o batch, no meio a gente desenha. É assim que funciona a XNA. Numa posição qualquer, eu não quero fazer nenhuma filtragem de cor, então eu passo a cor branca. Vou simplesmente mandar ele desenhar na posição sem ser. Ok, rodei esse código aqui no meu emulador, ele está desenhando a minha imagem dentro do emulador. Ok, vamos fazer uma simples animação, vamos fazer essa bola aí para a direita. Ok, como que eu faço isso? Em vez de mandar ele desenhar numa posição fixa, eu vou mandar ele desenhar na posição. Eu vou criar uma variável chamada posição que eu vou alterar o valor dela e ele vai desenhar na posição. Criei uma variável, no método initialize eu inicializo ela. Inicializei. E agora no método update eu vou atualizar o valor dessa variável. Esse método fica rodando várias vezes por segundo. Eu atualizo por aqui. Vou simplesmente somar a posição x em 1, certo? Ele está indo para a direita, bem devagarinho aí, 1 pixel por frame, são 30 frames por segundo, 30 pixels por segundo para a direita. Ele simplesmente vai para a direita na minha tela. Não fiz nada demais, uma simples animação, ok? Eu vou portar exatamente esse código, eu vou realmente portar o código. A única coisa que eu vou ter que fazer vai ser fazer uma referência do arquivo. Eu vou deletar o arquivo que ele gera no Visual Studio 2012 e fazer uma referência para esse arquivo. Para eu fazer uma edição em 1 e eu não ter que fazer Ctrl+C, Ctrl+V, é o mesmo arquivo, tá? Ok, vamos para o Visual Studio 2012. No caso eu estou usando aqui o Release Candidate, tá? Se vocês usarem a versão final, funciona da mesma forma. Nossa, ficou realmente ruim a minha resolução aqui. Vou criar um novo projeto. Visual Studio 2011 Monogame 2.5. Eu instalei esse template vem junto com o código que você baixa. Como que você baixa? Como que você faz para instalar? Como você faz para usar? Você usa o GitHub. Tá? Então você entra no site, o projeto ele é mantido no Codeplex, monogame.codeplex.com. Você tem aqui a implementação, só que a versão que tem aqui é a 2.5.1, é uma versão estável. Aqui ele só coloca as versões mais estáveis mesmo. Eu não recomendo vocês a usarem as versões estáveis porque elas estão bem atrás no desenvolvimento de como ela está agora. Essa 2.5.1 não desenvolve para Windows 8. Vocês precisam pegar a versão mais nova no GitHub. Tá? github.com/mono/monogame. Então vocês podem ver que o Monogame é mantido pelo pessoal do Mono, do projeto Mono. Tá? Também. Tá? E outras pessoas da comunidade também, de outras empresas, por aí vai. Aqui está o GitHub. Vocês têm que mudar para Develop 3D. Essa é a branch. São várias branches do projeto Monogame que estão sendo desenvolvidas. Essa é a mais avançada, que funciona 3D e está funcionando para Windows 8. Essa é a que está tendo mais pull requests em geral. Eu simplesmente mudei aqui para Develop 3D, vou dar um clone em Windows. Quando vocês fizerem isso, eu não vou fazer agora, demora bastante, é um projeto bem extenso, em megas. Ele vai criar aqui na sua pasta Documents uma pasta GitHub, Monogame. Vocês simplesmente vão criar nesse botãozinho aqui, ó, Clone in Windows. Ele vai abrir esse programinha GitHub aqui, vai pedir para você instalar e tal. Esse programinha aqui. E dentro dele, você faz as suas modificações. No caso, a minha IaaS é shof/monogame. Eu fiz a minha cópia para poder fazer as minhas modificações e fazer os pull requests. Git funciona assim. Não tem muito tempo, vou ter que voar aqui. Então, dentro da pasta Documents, ele vai criar a pasta GitHub, Monogame, e você tem todos os arquivos. Você pode ver que ele tem várias solutions, uma para cada tipo de projeto, para cada plataforma que ele suporta. Uma para Android, um para iOS, Linux, macOS, PlayStation Mobile, Windows e Windows 8. Ok? Show de bola, vou suportar para tudo isso de framework. Se eu abrir a solution, eu vou compilar e vai me gerar uma DLL. Eu não quero fazer isso, eu quero utilizar os arquivos que estão no framework. Então eu vou utilizar os .csproj, tá? os projetos C#. Eu vou adicionar eles dentro do meu projeto. Ok, antes disso eu preciso poder criar o meu projeto dentro do Visual Studio. Como que eu faço isso? O template está aqui na pasta Project Templates. Eu vou abrir essa pasta, tem aqui Visual Studio 2012. Se eu tivesse, por exemplo, dentro do Mac ou no Linux, como que eu faria para desenvolver? Não tem Visual Studio, mas tem MonoDevelop. É um framework, é uma IDE, que funciona praticamente igual ao Visual Studio, em termos de funcionalidades não tanto, mas ela abre o mesmo SLN, o mesmo solution, ele abre o mesmo CS Project, tá? Funcionando da mesma forma em Linux e
em Mac, então você consegue desenvolver, tá? Se você estiver desenvolvendo, por exemplo, para iPhone, você tem que estar no Mac. Se você estiver desenvolvendo para Android, você consegue baixar o plugin do Mono for Android dentro do Visual Studio, e você desenvolve tudo no Visual Studio. Se você quiser também utilizar o Mono for Android para Windows, o Mono Develop para Windows você também consegue utilizar sem problema nenhum. No caso, a gente está no Visual Studio 2012, tem essa Monogame 3. Eu estou usando um template antigo, porque esse template não está funcionando na versão Release que a gente deixa no Visual Studio, mas funciona da mesma forma, tá? É a mesma ideia. Eu coloquei aqui o template. Onde que eu coloco? Eu copio essa pasta, dentro que ela tem vários tipos de soluções diferentes, de templates diferentes. Eu copio essa pasta para dentro da Documents, Visual Studio 2012, Templates, Project Templates, Visual C Sharp, e eu coloco ela aqui dentro. Tá vendo que eu tenho aqui os dois que eu tinha criado, Monogame 3 e Visual Studio 2011, Monogame 2.5. Se eu vier aqui no meu Visual Studio, eu tenho aqui a Visual Studio 11, Monogame 2.5 e a Monogame 3. Essa Monogame 3, esses templates não estão funcionando na minha versão, que é a Release Candidate no Visual Studio. Por isso que eu estou usando essa versão um pouco mais antiga. Mas vocês, na versão final, podem usar sem problema essa versão final aqui da Monogame 3, ok? Se não estiver funcionando, se der algum problema, vocês entram lá no GitHub, postam, o pessoal conserta, o pessoal corrige normalmente bem rápido. Eu vou criar aqui um Monogame Metro Application, dentro aqui de uma classe qualquer. Ok, criei o meu projeto. Se eu simplesmente mandar rodar, ele vai dar erro de compilação. Por quê? Isso aqui é só um template. Ele tem o código da maneira como ele tem que estar, certo? Só que ele não tem a referência para o projeto, que pode estar em qualquer lugar do Monogame. Eu preciso adicionar essa referência. Como que eu faço isso? Eu vou dentro da minha solução, botão direito, adicionar um projeto existente, vou ir lá no meu Documents, GitHub, Monogame, Monogame Framework, e aí eu vou pegar qual implementação eu quero. No caso, eu quero da Windows 8. Adicionei, vocês podem ver que eu tenho aqui toda a implementação do framework interna, tá? Se eu quiser saber como que funciona a classe Color. Então, eu vou ver aqui toda a implementação da classe Color, como você utiliza a classe Color internamente. É uma implementação open source do XML Framework inteiro, ok? Ou praticamente inteiro. Posso minimizar isso aqui, eu não vou precisar ficar utilizando esse projeto. Eu vou dentro do meu projeto, agora que eu criei pelo template, em referências. Vocês podem ver que ele só tem referência para .NET for Metro. Não tem referência ainda para o meu outro projeto. Eu vou vir aqui em Solution Projects, vou selecionar o projeto que eu acabei de adicionar. Então agora, essas referências aqui que estavam dando pau, né, eu não abri o Game 1. Antes aqui estava dando pau nisso aqui, agora está funcionando. Se eu mandar rodar, ele vai compilar, vai subir o meu aplicativo na minha lista de aplicativos local do meu Windows 8 e vai rodar o meu aplicativo aqui. Só um segundinho, deu pau. Minha resolução está muito baixa. Que legal. Manteve aí? Manteve, beleza. Ok, rodou. Isso aqui é a mesma tela que a gente tinha aqui no nosso emulador do Windows Phone antes da gente fazer essa bolinha, ok? É exatamente o mesmo código padrão, que é a telinha azul, sem nada. Como que a gente faz agora para colocar alguma coisa? Por enquanto, aquele negócio, a gente precisa usar o Visual Studio 2010 para compilar os nossos assets, no caso aquela textura da bola que eu desenhei, ou qualquer outra coisa que você use de conteúdo, você precisa utilizar o Visual Studio 2010 em modo debug. Não adianta fazer em modo release. Em modo release ele compacta os XNBs e a implementação ainda não descompacta, a implementação precisa não descompacta, ela só funciona com os XNBs não comprimidos. Isso não vai deixar o seu projeto, o seu download maior, tá? O pacote que você sobe na Windows Store é zipado, é um zip mesmo. Você renomear ele para zip, você abre ele. Então ele está zipado, é a mesma coisa do que zipar arquivo por arquivo, sem problema nenhum. O que eu vou fazer agora vai ser adicionar aquele arquivo que a gente tinha colocado nesse projeto. Como que eu faço isso? Volto aqui para o meu Visual Studio 2012, crio uma pasta chamada Content, que vai substituir aquele projeto de conteúdo que a gente tinha. Botão direito, no projeto, adicionar pasta, Content. Esse Content é aqui do Content.root Directory, do construtor da minha classe Game 1. Se eu estou Content, aqui o nome da pasta também tem que ser Content, ok?
eu preciso agora adicionar aquele arquivo. Como que eu faço? Vou aqui no meu Visual Studio 2010, pego o caminho, preciso saber onde estão os arquivos, abri a pasta onde estava o meu projeto do Visual Studio 2010, abri aqui a pasta bin, pasta Windows Phone, debug, content. E aí tem o meu bola.xnb, é a minha textura compilada, é o que ele fez, é o que ele gerou, é isso que eu preciso, é esse arquivo que eu preciso pegar do Visual Studio 2010 e levar para o 2012. Eu posso fazer um Ctrl+C, eu posso fazer simplesmente uma referência para o arquivo de link. Então eu vou copiar esse caminho, vou para o Visual Studio 2012, botão direito na pasta de conteúdo, adicionar item existente, vou lá para aquela pasta, tenho aqui o bola.xnb, adicionar como um arquivo de link, para se eu fizer alguma alteração nesse arquivo lá, só recompilar, eu não tenho que ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, não tenho duas versões do arquivo, uma versão só. Beleza, ele fez aqui. Só que tem um detalhe, esse meu projeto, ele é um projeto Windows, de aplicativo Windows, ele não sabe o que é XMB, então ele vai colocar aqui na build action desse arquivo como none. Eu não quero que seja none, eu quero que seja content, então eu preciso modificar isso aqui para ser um content, para eu poder carregar isso via código, ok? Feito isso, agora eu posso utilizar isso no meu código da mesma forma como eu faço dentro do meu projeto Windows Phone ou Windows, seja como for. Como que eu faço isso? Eu vou até deletar essa classe, Game 1, deletei ela, vou vir aqui, vou achar de novo esse caminho, voltei para o meu Windows 2000, pro meu Visual Studio 2010, botão direito do projeto, abrir, pegar esse caminho, voltei para o 2012, eu vou adicionar a mesma classe Game 1. Classe Game 1 do Visual Studio 2012, eu estou linkando o arquivo do Visual Studio 2010. Adicionar como link, para eu também não ter que fazer referência duas vezes. É um arquivo .cs, ele sabe que ele tem que compilar, não tem que modificar nada aqui. Só que o namespace está diferente, então eu vou ter que vir aqui na classe Program e mandar ele dar um using, aqui no caso ele deu um using, do namespace correto. Se eu mandar compilar, teoricamente deveria funcionar. Tem só um detalhe que a gente vai precisar comentar umas linhas. Ou comentar, ou fazer uma diretiva de pré-compilação. É assim que a gente faz para fazer essa portabilidade entre várias plataformas. Eu estou aqui no 2010. Tem duas linhas de código que não funcionam no Monogame. Essa Target Elapsed Time e essa Inactive Sleep Time. Eu não sei qual das duas, eu vou comentar as duas aqui, tá? Eu acho que é só a segunda. Então podemos até fazer. If Windows Phone, coloque esse Inactive Sleep Time. Se não for, ele não vai compilar isso. Eu vou salvar esse arquivo, vocês podem ver que aqui é tudo... Está colocando indentação, está colocando toda a ajuda da IDE. Se eu voltar aqui para o meu projeto, opa, ele carregou o arquivo. Deseja recarregar? Sim. Que é o m1.cs. Está vendo que ele não está compilando, porque o nosso projeto Windows 8 não está definindo essa variável de pré-compilação. Ok? Se eu mandar rodar esse código agora, dentro do Visual Studio 2012, ele vai rodar exatamente o mesmo aplicativo que a gente estava rodando no emulador do Windows Phone 7, está rodando no Windows 8, com a mesma animação, rodando exatamente o mesmo código. O que a gente tem de diferente? Resolução de tela. É a única coisa que realmente não tem como tratar de uma maneira tão simples. Eu estou rodando aqui numa resolução de tela muito maior que eu estava rodando dentro do Windows Phone. O Windows Phone é 800x480 até o 7.0, até o 7.5, 7.8 vai continuar sendo 800x480. Aqui é o tamanho que tiver. No caso do 24768, se eu mudar a resolução do Windows e abrir o aplicativo de novo, está em outra resolução. Está rodando em outra resolução, certo? O que a gente consegue fazer com isso? Certo? Legal, eu vi que vocês viram que eu consegui portar, não tive muito trabalho, mas o que eu consigo fazer de legal que não vai me dar trabalho? Qualquer tipo de jogo. Esse é um jogo que a gente desenvolveu lá na empresa, onde eu trabalho, na 8D Games. Inteiro em XNA. Com animação. Esse, no caso, é 2D. Certo? Ok. Beleza. Dá pra fazer jogo. Show de bola. Vocês estão vendo que dá pra fazer jogo. Aqui eu tenho um ranking, um serviço de ranking, que ele é inteiro online mesmo. É um ranking nosso online. E esse ranking, ele está pegando de onde? Esse ranking é um serviço que está no meu servidor. Só que esse serviço é um serviço .NET.
Não importa se ele está rodando dentro do Metro, eu fiz já a adaptação do meu código para ele rodar dentro do Metro ou rodar dentro do .NET Framework. É só utilizar as classes corretas, uma ou outra coisa não vai ter na implementação. Obviamente, se você estiver utilizando a Message Box, no caso de desenvolvimento para Windows, vai funcionar a Message Box para Windows. O Windows 8 não tem Message Box, é Message Dialog. Você vai ter que fazer esse tipo de adaptação. Só que isso não é a API nativa, não é a API nativa do XNA. Tudo que é nativo do XNA, a priori roda. Vocês viram que eu tive que comentar uma linha de código, que é só falar, ó, nessa plataforma vai ter isso, nas outras plataformas não vai ter. É só isso que muda, ok? E também funciona a parte de 3D. Vou abrir aqui um outro jogo, feito também em monogame, tá na Store, para baixar esse, que é em 3D. E se vocês não acreditam que é em 3D, eu mostro para vocês. A única coisa que eu preciso fazer aqui rapidinho, pegar o mouse. Porque não tem scroll aqui no trackpad. Eu estou rodando um jogo 3D de verdade, mesmo, rodando aqui no Windows 8, sobre DirectX 11. Se eu quiser, eu posso abrir o mesmo jogo, eu devia ter baixado aqui, mas eu tenho o mesmo jogo rodando no Windows Phone, exatamente o mesmo código, tá? Exatamente o mesmo código. Rodando em Windows 8, no Windows Phone, 3D, igualzinho, mas a diferença é Live Pitch and Zoom, aqui é Scroll. Obviamente você tem que adaptar as interfaces, certo? E tamanho de tela. Fora isso, é exatamente o mesmo código, você porta tudo. E o legal é que como a Monogame também suporta iOS, Android, por aí vai, esse jogo aqui, esse Armed, ele também está portado para iPad. Então se vocês quiserem, vocês podem baixar lá por Armed de exclamação, dentro do iPad vocês podem baixar exatamente o mesmo jogo. Tá? Então não é difícil fazer o port, é difícil fazer o jogo. Tá? Mas até aí, né, qualquer jogo um pouco mais complexo é um pouco difícil. Eu consegui terminar certinho no tempo, eu vou abrir para perguntas. No Windows Phone 7.1, a gente tinha que fazer incluir uma linha ou duas para mudar a frequência de 30 para 60 frames por segundo. Como fica? Essa aqui, essa linha de código. Target Lapse Time está para 30 frames por segundo, por padrão. Se não me engano, no Windows 8 ele vai estar usando a mesma. Ele vai utilizar esse Target Lapse Time para liberar na frequência que você quiser. Mas por default ele usa 30. Por default, no template não tem nada. É que eu deletei o arquivo, mas no template ele não coloca a limitação. Ele vai rodar 60. Não é 60, é igual o XNA. Funciona em 60 normal. Alguma dúvida, pessoal? Mais dúvida? Esse é só eu não sei se provavelmente vai ter, né? O giroscópio, o acelerômetro, através das APIs do XNA você tem acesso a esses sensores. Não sei como ela está implementada assim tão completa, acredito que não para toda a plataforma. No caso de Windows 8, eu sei que não está perfeitamente implementada, não está inteira implementada, mas uma outra coisa. Se for cortar para Android, Android eu sei que está implementada, iOS eu sei que está implementada. Acelerômetro. Está implementada. Mais alguma dúvida? Não? Qualquer coisa depois. Meus contatos aqui, quem quiser anotar, me seguir no Twitter, Alexandre Schoff, CHOHFI. Trabalho no 8D Games, está aqui meu e-mail, schoff.8d.com.br. Qualquer dúvida, manda e-mail, eu respondo mesmo. Ok, pessoal? Valeu, obrigado.